Para outro elemento importante na função direção, a motivação. Muito se tem discutido acerca da motivação humana. Afinal, como os indivíduos são motivados? Muitos estudiosos estudaram a motivação humana e dentre eles podemos citar Skinner, Pavlov, Maslow, Herzberg, McGregor. Afinal, uma pessoa pode motivar a outra? Segundo Bergamini, o indivíduo não poderia motivar o outro. O que ele poderia fazer seria incentivar. Segundo o autor, a motivação é interna. Somente o próprio indivíduo se motiva. Ainda segundo Bergamini, há essencialmente 4 estilos motivacionais. Vejamos. Existem 4 estilos de comportamento motivacional. Quem possui o estilo de participação será mais motivado em ambientes onde as pessoas são a prioridade. Para motivar as pessoas com estilo de ação, as empresas devem apresentar condições desafiadoras que exijam autonomia e responsabilidade. Já a motivação das pessoas de estilo de manutenção será garantida em ambientes organizados e estáveis. Por fim, as pessoas com estilo de conciliação se motivam exercitando a empatia, ou seja, se colocam no lugar do outro para reconhecer seus desejos. E você? Qual é o seu estilo motivacional? A autora salienta que as pessoas possuem um pouco de cada um dos estilos, mas que na maioria das vezes vamos apresentar em destaque um dos estilos motivacionais. Também precisamos estar atentos às demandas atuais no que se refere à liderança. Atualmente, as empresas têm buscado uma característica importante nos líderes, a capacidade de resiliência e flexibilidade. Trata-se de líderes que possuem a capacidade de lidar com contingências, exercendo diferentes estilos de liderança conforme a situação exigir. Não podemos esquecer que liderança e motivação estão simplesmente muito interligadas. Vamos ver agora mais um exemplo de liderança. Assista um trecho do filme Coach Carter, Treino para a Vida. Today, we're going to play defense. Sorry, sir. Gentlemen, this is a new player, Damian Carter. He is my son, and he is late. Sir, you owe me 20 suicides. Sir, it's my first day at school. I just stayed to talk to my Basketball practice starts at 3. As a 2:55, you are late. Get changed in the locker room. Do your suicides on the far side of the court so as not to disturb us. All right, gentlemen, give me 2 lines. Okay, young sirs, we're going to take it to the next level. Everything I know about basketball, I learned from women. I have a sister. Her name's Diane. She was always on my case about every little thing. Matter of fact, she still is. Turn down that radio. Did you eat the last piece of cake? Did you drink all the Kool-Aid? She was always in my face. So when I called Diane, we're gonna play straight man-to-man pressure defense. Word! No, sir. Look at your defensive posture. Come on. Split your man. Back straight, butt down. This hand guards against the passing lane. This hand protects the crossover, all right? Palms up. Head in the game. Now we have Delilah. She was my childhood sweetheart. Sir, was she hot? Oh, yes, sir. She was steaming hot. But she was the devil. That girl was evil. I remember once she tricked me into stealing brownies from Christ the King First Baptist Church bake sale. She smiled and got her way out of it while I damn near had to wear a pillow on my butt for a month before I could sit down. Delilah, gentlemen, she's our trap defense. Take notes, freshman. This is as close as you're gonna get to playing. Come on, move! Delilah! E então, qual seria o estilo motivacional do treinador Carter? Por que os alunos o respeitam e o admiram? Pense nisso. Um outro elemento importante da função de direção é o sistema de comunicação. Para que os gestores possam gerenciar os recursos buscando atingir os objetivos organizacionais, a direção é fundamental. E a comunicação faz parte da direção. É através dela que as informações, os processos acontecem de forma efetiva.
Acompanhe no esquema a seguir o modelo do processo de comunicação. Neste esquema, você pode observar o processo de comunicação. O emissor emite uma mensagem, utilizando um meio de comunicação. O objetivo é fazer a mensagem chegar ao receptor e receber dele o feedback ou retroalimentação, ou seja, o retorno sobre a mensagem que ele enviou. Mas há que se considerar que poderão haver ruídos durante a comunicação. Não se trata apenas de barulho, mas de tudo que atrapalha a comunicação eficaz. O processo de comunicação pode enfrentar algum tipo de barreira que dificulte o entendimento da mensagem, como, por exemplo, sobrecarga de mensagem. É importante limitar o número de mensagens transmitidas simultaneamente. Outro problema pode ser a complexidade da mensagem. É importante simplificar a mensagem. E uma forma de realizar essa tarefa é enumerando os itens, citar primeiro os mais importantes. Outro problema é a falta de vocabulário comum. É importante que se utilize vocabulários específicos para os grupos distintos de uma organização. Quando as palavras empregadas não são entendidas pelos funcionários, certamente a comunicação será ineficaz. Acompanhe agora um exemplo de processo de comunicação no trecho do filme Vida de Inseto. Francis, your boyfriends from the circus are here. There she is. Hello there, girly bug. Shoe fly, don't bother me. Say, why don't you tell our pal Fudd what you said to us at the circus? Yeah, something about buzzing around a dung heap. Excuse me? Hi, I represent an ant colony, and we're Hey, just... bartender, bloody Mary. All positive. Aha, Sir? Ladybug, fly away home. not so tough now, are you? All right, clown, get up and fight like a girl. Ready to do the Robin Hood act. Oh, I want to be Little John. What part can I play? You see, I'm looking for tough warrior bugs. Stand back, ye flies! We are the greatest warriors in all bugdom! Warrior bugs! My sword! Swish, swish, clang, clang. Little John? Oh, Robin! Justice is my sword, and truth shall be McBimmer! Wait, no, I want to watch this. Jawohl! Rush, parry, lunge. Methinketh it's not working. What's going on in there? You're perfect! Oh, great ones! I have been scouting for bugs with your exact talents! A talent scout. My colony is in trouble! Grasshoppers are coming! We've been forced to prepare all this food! Enough here, John. Food? Please! Will you help us? Where are they? We'll take the job. Really? You can explain the details on the way. Okay, come on, everyone. Break a leg. Whoa! You're vicious! Hold on, Mr. Ant. Amazing! This is too good to be true! Como você observou, Flick parte do formigueiro em busca de insetos guerreiros, que os ajuda então a livrar-se dos gafanhotos. Ao chegar no bar, assiste à briga dos insetos circenses, enquanto faziam, na verdade, uma apresentação para impressionar as moscas. Flick compreende a mensagem de forma totalmente errada e toma a trupe por bravos guerreiros. Estes, por sua vez, pela linguagem que Flick utiliza e pelos ruídos do ambiente, acabam entendendo que ele é um caça-talentos. Pronto, a confusão está armada. Este foi um exemplo de um processo de comunicação que deu errado. E na empresa que você trabalha, também ocorrem falhas no processo de comunicação? Ou a comunicação é perfeita? Para finalizarmos esta aula, falaremos brevemente sobre a interação dos processos administrativos com a gestão de processos. Para que uma empresa possa ser gerenciada por processos, um dos processos fundamentais é o processo administrativo,
formado então pelas funções de planejamento, organização, direção e controle. O planejamento define os rumos da empresa a longo prazo, determina estratégias para se alcançar os objetivos e ainda prevê as necessidades diárias, semanais, nas mais diferentes áreas da organização. Por exemplo, quanto de matéria-prima será necessário para a produção da semana? Já a função organização cria e administra a estrutura de poder e responsabilidade das diferentes áreas e macroprocessos da empresa. Também é a função organização a responsável pelo detalhamento dos processos, dos fluxos de trabalho. Já a função direção ocorre na medida em que o planejamento começa a ser operacionalizado. Ou seja, trata-se do gerenciamento das pessoas através da liderança, da comunicação, da motivação, dentre outros. É através das pessoas que a empresa efetivamente funciona. Por fim, temos a função de controle. A função de controle é responsável pela verificação se o curso de ação da empresa está correto ou se há necessidade de melhorias. Por fim, cabe ressaltar que as funções administrativas não acontecem em um setor ou área da empresa especificamente, mas sim na empresa como um todo. A dica de hoje é o livro Criando Organizações Eficazes, Estruturas em 5 Configurações, do Henry Mintzberg, editora Atlas. Nesse livro, o autor aborda os diferentes desenhos organizacionais possíveis. Uma empresa composta por 2 sócios, por exemplo, e 5 funcionários, com certeza vai funcionar de uma forma diferente do que uma empresa com 2 sócios e 200 funcionários. No livro, você poderá ampliar seus conhecimentos acerca da estrutura organizacional. Bons estudos!